Os nossos sonhos não cabem nas urnas. Nós não estamos disputando voto, nós estamos disputando consciências. Nós estamos disputando mobilização da classe trabalhadora. Então, eles podem ter 3, 4, 5 milhões de votos. Mas o que nós queremos é nos organizar, nos mobilizar e disputar consciência. Isso não é discurso de perdedora, não. Porque eu sou uma deputada federal mais votada da história de Minas Gerais. Duda, eu até não estou aqui pensando se deveria ou não tocar no assunto, vou tocar, mas você fica à vontade se não quiser falar também, né? Mas o Brasil está conhecendo, que muita gente não conhecia, esse moleque aí, tal de Nicolas, né? Que agora que saiu com uma votação absurda de Minas Gerais, assustadora, eu diria, surpreendeu todo mundo, assim, e está indo para a Câmara usando os métodos mais canhestros, mais bizarros, mais agressivos. E você já tinha uma história com ele desde a Câmara de Belo Horizonte. Você conseguiu, inclusive, impedir que ele usasse armas de fogo, se não me engano. Eu me lembro de um vídeo dele com uma arma, tal, imagens, memes. Quem parece que conseguiu tirar isso dele foi você. Você acabou antagonizando com ele, de alguma maneira, até por ser quem você é, né? O teu corpo incomoda demais essa gente, né? Ser o que você é incomoda. Eles querem antagonizar com isso o tempo todo. Como lidar, já que você tem mais essa experiência, que assim, a gente não sabe muito como fazer, às vezes até a cobertura jornalística disso. Até a pergunta, eu te pedi desculpas quando começo a fazer, porque trago a Duda aqui para falar desse moleque que não tem nada a acrescentar. Mas como lidar com essa pessoa? A minha opinião, e eu sei que Jonas, antes de mas assim, é que o que esse cara já fez já permitiria ser caçado. Eu acho que a minha atua porque você está pedindo isso. Fazer como fizeram aqui com a Mamãe Falei, o Arthur Duval, esses caras caem no anonimato, ninguém mais sabe quem é, né, Duda? Essa violência ser acobertada do jeito que ela foi ali pelo Arthur Lira é algo meio bizarro. Enfim, eu fiz esse contexto todo para te ouvir, mas fica à vontade se você não quiser falar também. Sim, já conheço o Nicolas Ferreira, porque eu convivi com ele 2 anos aqui na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. Lembrando que nós saímos na disputa da eleição para vereança em 2020. Eu, naquela eleição, me torno a pessoa mais bem votada da história do Legislativo Municipal, e o Nicolas Ferreira ficou em segundo lugar. E ele nunca aceitou ter perdido por uma travesti, ter ficado atrás de uma travesti. E o método que ele utiliza é o método do neofascismo internacional, que é se apropriar de pautas e de vivências e identidades de grupos historicamente alijados, excluídos e marginalizados, se apropria dessas identidades para ridicularizá-las, rebaixá-las, criminalizá-las e, com isso, transformar essas identidades em plataformas para que ele consiga mais engajamento nas redes sociais. Então, se você perceber, o Nicolas Ferreira ele discute muito mais a pauta de pessoas trans do que eu, que sou uma travesti. A plataforma dele é praticamente toda voltada para a comunidade de travestis transexuais. E não é, muita gente fala, mas é um enrustido. Não, é método. Né? É um método que é, já que nós fomos historicamente apedrejadas, ele quer pegar a atenção dessas pessoas que nos apedrejaram e impedir o avanço da nossa luta. No Dia das Mulheres, há 2 anos atrás, aqui na Câmara de Vereadores, ele fez uma atitude muito mais violenta, um discurso muito mais violento do que esse praticado agora na Câmara Federal. Nós já sabíamos que ele iria fazer algo desse tipo, porque eles, todo Dia da Mulher, ele sobe no palanque para fazer um discurso dessa forma. Então, aqui já teve uma experiência assim, bem pior em Belo Horizonte. E ele fez, nós entramos com uma representação uma notícia crime no STF, para que ele responda criminalmente pela atitude, e foram vários partidos, se uniram, PDT, PSOL
PT, Rede, PSB e PCdoB, nós entramos com essa notícia crime no STF. E entramos também com uma representação para que ele seja responsabilizado no Conselho de Ética, onde ele pode perder o seu mandato ou receber uma pena mais severa. O Arthur Lira já o repreendeu publicamente, que é o que estava na alçada do Arthur Lira. Agora, de forma regimental, vai ser construído o Conselho de Ética, que vai pautar a questão do Nicolas Ferreira. Pelo menos um terço da Câmara já defende a cassação dele. E aí, para ocorrer de fato a cassação, exigiria 2/3. E sobre como enfrentar, é levar para o grande debate, porque ele não consegue discutir pautas estruturantes. Vão perguntar para ele qual que é a posição dele sobre o regime fiscal. Vão perguntar para ele qual que é a posição dele sobre a reforma do ensino médio. Vão perguntar para ele qual que é a posição dele sobre a Lei Candir. Vão perguntar para ele qual que é a posição dele sobre a reforma do sistema prisional. Ele não sabe discutir. A pauta dele é uma pauta para conseguir engajamento. Então, o primeiro engajamento a primeira forma é essa, elevar o debate. E segundo, nós temos que tomar muito cuidado, porque o que eles vão fazer? Eles vão continuar com esse tema até os próximos 6 meses, eles vão discutir essa questão da peruca, chamando a gente para o debate, para que, no final, aos 45 do segundo tempo, eles consigam inverter a narrativa, pegando uma falha equivocada nossa, uma vírgula, um deslize, e vão utilizar aquele deslize para inverter a narrativa que eles já perderam até então. Então, nós temos que ficar muito atentos, parlamentares, jornalistas, e as pessoas que estiverem discutindo, ter muita atenção, porque eles vão continuar. O Eduardo Bolsonaro compartilhou agora sobre trans, ontem o Nicolas também, vão continuar compartilhando, chamando a gente para o embate. Nós temos que ir, mas com muita atenção, porque no final eles querem inverter a pauta e ganhar a narrativa. Obrigado pela resposta. E tem também aqui, tem perguntas. O Joaquim: Duda, parabéns pela coerência. Como você explica a votação estrondosa do Nicolas Ferreira aí em Minas? O mineiro tem a fama de ser machista. Você já falou um pouco nesse sentido, mas de fato ele tem, né? Ele consegue esse engajamento, né? Porque a gente vê, tem 6 milhões de seguidores aí. Agora veja, a gente, só para em defesa dos mineiros, Duda, a Zambelli teve uma votação estrondosa em São Paulo nessa eleição, e na eleição passada o Eduardo Bolsonaro também, e por aí eles conseguem catalisar esse segmento da sociedade, me parece, mais preconceituoso, que trabalha no discurso do ódio e tal. E é por isso que eles montam nesse cavalo e ficam fazendo isso, Duda. Exatamente. Há um ditado popular aqui em Minas de que o mineiro tira a roupa, mas não tira o crucifixo, para traduzir esse caráter mais conservador de Minas. Mas não há problema algum em as pessoas serem conservadoras, porque a base ideológica do conservadorismo é o respeito às instituições e às leis. E não há problema algum das pessoas defenderem as instituições e as leis. O problema são atitudes criminosas, que alguns grupos neofascistas, que se dizem conservadores, mas não são, e usam um discurso para tentar camuflar uma prática criminosa. Agora, especificamente sobre a votação, bom, quando nós saímos para vereador, eu fui a vereadora mais votada e ele ficou em segundo lugar. Então está 1-1. E eu desafio para o desempate, porque a conjuntura da última eleição não estava favorável a mim. Ele foi o deputado do Jair Bolsonaro. Onde o Jair Bolsonaro estava presente, ele levou o Nicolas. O Jair Bolsonaro foi para o Catar, levou. Para onde ele ia, levava. E estava uma questão polarizada. Eu estava no PDT, que tinha como candidato Ciro Gomes. Ciro Gomes que estava... Cada fala do Ciro Gomes tirava 1.000 votos meu. Então, a conjuntura não estava favorável para o nosso lado. Então, se nessa polarização que tivesse, né, e eu não tivesse ali no centro da polarização, mas em um dos lados,
minha votação seria muito maior, não tenho a menor dúvida, e disputaria voto a voto com ele. Então, não tenho medo eleitoral dele, não. Vamos chamar essa disputa mas só uma coisa, a prefeitura de BH. Só uma questão antes. Mas a questão eleitoral é importante? Mas o Tiririca já foi o deputado mais votado, o Enéas já foi o deputado mais votado. Assim, o mais importante não é a vitória eleitoral. O mais importante é a vitória política. É isso que é mais importante. Os nossos sonhos não cabem nas urnas. Nós não estamos disputando voto. Nós estamos disputando consciências. Nós estamos disputando mobilização da classe trabalhadora. Então, eles podem ter 3, 4, 5 milhões de votos. Mas o que nós queremos é nos organizar, nos mobilizar e disputar consciência. Isso não é discurso de perdedora, não. Porque eu sou a deputada federal mais votada da história de Minas Gerais. Eu sou a pessoa mais bem votada do Legislativo de Belo Horizonte. Eu sou a pessoa mais votada da história do pessoal em Minas Gerais. Então, assim, não é a questão eleitoral importante, mas para mim mais importante é a gente ganhar politicamente. Nós estamos ganhando politicamente. Nós vencemos o Jair Bolsonaro. Nós vencemos um projeto neofascista em estrutura nacional. Nós elegemos um presidente progressista. Então, é isso que é o mais importante. Nós estamos avançando politicamente. Né? E sobre Belo Horizonte, saiu uma pesquisa essa semana, nos coloca em segundo lugar na disputa para a Prefeitura de Belo Horizonte. A gente está articulando a construção de uma frente ampla aqui em Belo Horizonte, né? Uma frente de esquerda, uma frente progressista, para que Belo Horizonte não perca a sua característica principal, que é uma cidade progressista. Aqui foi a cidade de Patrus Ananias, uma cidade de Célio de Castro, é uma cidade progressista. Então, nós não vamos deixar que o bolsonarismo ganhe aqui nas eleições municipais. Então, estamos em segundo lugar. No pior dos cenários, nós estamos em terceiro lugar, então, com 11%. Então, temos fôlego, temos chance, mas o mais importante é criar essa frente.